A paz do Senhor, quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Eu estou um pouco rouca, mas continuamos, não podemos parar. Irmãos, hoje o Espírito Santo colocou no meu coração de falar a respeito de como nós cristãos devemos comportar. E como eu sempre faço tudo com base bíblica, não será diferente desta vez. Tudo o que falo e tudo o que faço é sempre com base bíblica. Eu não falo nada por mim mesmo. Irmãos, também quero dizer que, para a honra e glória do Senhor, em breve também andarei em missões, porque nós que servimos ao Senhor também somos missionários, missionários da fé, da palavra. Tenho um grande sonho de fazer missões na África e estou esperando em Deus e em breve será possível fazer essas missões na África, porque eu creio que Deus já está preparando tudo. Mas enquanto isso, trarei sempre a palavra de edificação para que as pessoas possam ser edificadas, porque o ministério tem que ser completo, né? A gente não pode parar. As missões é todo dia, é toda hora. Estamos em missões. Irmãos, usando base bíblica para fazer um breve estudo bíblico falando como nós cristãos devemos comportar, aqui está a palavra em Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança. Ou seja, nós que servimos ao Senhor não devemos imitar os costumes do mundo. O que é o costumes do mundo? Irmã Elaine, a Bíblia diz que nós somos renascidos de novo e que nós deixamos a nossa velha natureza. O que é deixar a velha natureza? É que quando nós renascemos de novo, nós passamos a viver uma vida em Cristo Jesus. E o que nós fazíamos antes já não nos convém mais, porque a Bíblia diz que tudo nos é lícito. O que é lícito? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vamos ser claros e observar as igrejas atualmente. São templos de Jezabel. Nós vemos mulheres dentro das igrejas com mini saias piores do que as mulheres mundanas, porque as mulheres mundanas, ela não tem o conhecimento da verdade de Deus e ela não vive uma vida em Cristo Jesus. Então elas, no seu desentendimento, elas se comportam como elas querem, mas nós que vivemos, que somos renascidos de novo e continuamos praticando as mesmas coisas que fazíamos antes, precisamos rever e renascer de novo, porque ainda não fomos transformada. Porque quando a gente passa a viver uma vida segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Eu nunca vou me esquecer um breve testemunho. Um dia, quando eu já havia me convertido, eu continuei usando as mesmas roupas que eu usava antes que eu me convertia. Um certo dia eu estava com a calça de moletom muito apertada e eu fui buscar minha filha na escola e tinha um homem na frente da escola e ele me cobiçava e ele olhava o meu bumbum de uma forma tão depravada, de uma forma tão devassa,
que eu me senti envergonhada, eu me senti nua, eu queria sair dali correndo. Eu nunca tinha sentido tanta vergonha na minha vida como eu senti naquele dia. Ali o Espírito Santo estava me mostrando que já não me convinha mais continuar usando as roupas que eu usava antes de me converter. E não é, muitas pessoas dizem, mas não é a roupa que salva. A roupa fala quem você é. Se você usa uma roupa curtinha e você sai na rua e alguém te veja, eu estou falando dos ímpios, porque quando eu era ímpio, as pessoas me julgavam pela minha aparência. Elas diziam o quê? Lá vai a piriguetinha, desculpa o término, mas é assim que as pessoas falam nos dias atuais. Olha lá. Então as pessoas te julgam pelo que você veste. As pessoas não vê o seu coração, as pessoas vê a sua aparência aparentemente. Então a roupa fala assim. Se você vai com a roupa curta, eles vão julgar você pelo que você é. Porque eu lembro quando eu fui comprar umas coisas no supermercado, o rapaz do caixa disse: irmã, a senhora quer que a gente leve as suas compras em casa? Aí eu falei: como é que você sabe que eu sou irmã? Ele disse: dá para ver. Então, a roupa fala sim quem nós somos. A nossa imagem é importante, mas não vamos parar somente na imagem. E eu quero meditar no que continua dizendo a palavra. E diz assim a palavra do Senhor: devemos ser faróis de luz em um mundo escuro, usando os nossos dons espirituais para avançar o seu reino e viver aqui na terra. Ou seja, nós devemos fazer a diferença. Onde a gente entrar, é o que eu estava dizendo antes, aonde a gente entrar, a gente tem que ser luz, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então as pessoas, quando vê os servos de Deus, eles têm que ver diferença entre os ímpios. Não é que somos melhores, mas é que nós devemos ser diferente, porque a essência do Espírito Santo deve falar através de nós. É a essência do Espírito Santo que deve falar através dos servos de Deus. E se nós temos a essência do Senhor e nós somos o templo do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vive em um templo profano? Irmãos, vamos ser coerentes. As igrejas têm sido igrejas profanas. Mulheres com saias curtas e vestidos colados no corpo. Cílios postícios. São devassa. São devassa e dá para ver a devassidão. Essas mulheres não é templo do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que usa elas, porque o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito, e o Espírito não vive em templo profano. O Espírito Santo, ele é santo, ele não vive na devassidão, na cobiça, na lascívia, ele vive em um templo restaurado, renovado, salvado, curado, porque antes que o Espírito Santo passar a operar através dos seus servos, primeiro o Espírito Santo trata, ele liberta, ele cura, ele convence, e aí depois que somos transformados, o Espírito Santo passa a nos usar. Através do Espírito Santo passamos a ser o templo de Deus, o templo do Espírito. E ali o Espírito Santo começa a atuar e operar através de nós. E olha só o que diz primeiro Pedro 12, seja exemplo vosso comportamento entre os gentios. Os gentios são as pessoas que ainda não se converteram, para que naquilo que fala mal de vos, como se fosses pessoas que vivem. Então nós
devemos ser exemplo. Em primeiro lugar, devemos ser exemplo para que não haja legalidade, para que as pessoas possam falar do nosso comportar. Por quê? Porque nós somos pessoas que estamos representando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade, o Evangelho que transforma e que salva. Mas antes que eu trago essa palavra aos irmãos, eu primeiro tenho que viver ela. Eu primeiro tenho que colocar em prática. A minha vida tem que ser uma vida de exemplo. Eu tenho que viver uma vida segundo a vontade de Deus, para que assim, através do meu comportamento, as pessoas possam ver que eu vivo a verdade de Deus. Eu vejo pessoas dizendo aquele homem é um homem de Deus. É um homem de Deus, mas não basta somente fazer na presença das pessoas, porque eu tenho que ser mulher de Deus no meu íntimo, na minha profundidade com Deus, porque é fácil você dizer homem de Deus, mas viver a palavra da verdade não é fácil. É renúncia todo dia. É vida de oração, é joelho dobrado, é humilhação. A vida de um servo é sofrida. A vida de um servo de Deus é batalha espiritual. Eu me coloco em linha de frente. Eu recebo ataques espirituais todos os dias. Porque quando nós vivemos, quando somos intercessores da palavra, somos escudo. Quando eu oro pelas pessoas, os ataques dos demônios vêm sobre mim, porque eu me coloquei em posição de escudo. As pessoas que não servem a Deus não entendem que a vida de um cristão é uma vida de sacrifício. Eu passo madrugadas inteiras orando para que a graça de Deus possa me abastar. Eu passo madrugadas inteiras orando, e quando eu oro ao Senhor, eu digo: Senhor, eu diminuo para que a tua glória cresça em mim. Eu me diminuo, Senhor, para que teu Espírito cresça em mim. Então, me desculpa a emoção, mas as pessoas que vê o servo de Deus trazendo a palavra, elas pensam que viver o evangelho é só ler a Bíblia. Não é assim. É vida de oração nas madrugadas. É você receber ataque demoníaco na sua casa. É você sentir a opressão do diabo vir sobre ti. É você ver a sua casa pegar fogo. É você ver o seu carro sendo capotado na estrada. É você ver os teus filhos acordando na noite, gritando com opressão maligna que vem sobre nós. É ataque maligno de dia e de noite. É você ver as rodas do seu carro sendo furada e você acordar pela manhã e você encontrar furado o seu carro. E não foi vândalo, porque na minha casa, a cidade onde eu moro, não existe vândalos. Então, é você ver ataques. Eu sofri 3 acidentes em menos de um ano. Sabe? É obra de feitiçaria sendo levantada contra a tua vida. É você receber opressão maligna nas madrugadas. É você acordar pela madrugada com o diabo tentando te sufocar na noite enquanto você dorme. Então é essa a vida de um cristão. As pessoas que não vivem essa vida, o mundo espiritual é real. Quando colocamos a mão sobre uma pessoa e oramos por ela, os demônios,
aos ataques malignos que está na vida daquela pessoa, vem sobre mim. E eu estou ali como escudo para receber os ataques que vier. E se não tivermos uma vida de santidade, de santificação, de oração, cai, não consegue ficar de pé. Porque Deus honra aquele que honra o seu nome. Deus é escudo por aquele que vive a verdade. Mas aquele que vive um evangelho mentiroso, um evangelho de mentira, aqueles que vivem uma vida descaradamente, levando a palavra em pecado, ele não fica de pé. Infelizmente, ele não fica de pé. Porque as trevas não param. O inimigo da nossa alma vive como leão, rugindo. Ele vem pelas brechas. Ele caminha com um sapatinho de algodão. Você não sente, você não vê, mas ele está ali, esperando o momento certo para te derrubar. O Espírito Santo colocou essa meditação no meu coração, porque eu tenho visto o evangelho da vergonha, o evangelho da mentira. E muitas pessoas que são ímpias, elas têm visto também a vergonha daqueles que se dizem servir a Deus. E elas dizem, se for para viver assim, eu prefiro viver no mundo. Infelizmente, elas estão certas. Infelizmente, porque a realidade do nosso evangelho tem sido vergonhoso. Temos visto mulheres que se dizem mulheres de Deus, mas que não vivem uma vida segundo a vontade de Deus. Porque nós fomos chamados para levar o evangelho, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Temos que mortificar o nosso eu, mortificar a minha vontade. Aleluia. A vida de um servo é sofrida. Aí vem muitas pessoas que se dizem servir a Deus e vivem um evangelho como elas querem, de qualquer maneira. E diz assim Romanos, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança. Temos que mudar. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, agora, as pessoas não entendem, mas viver uma vida segundo a vontade de Deus é uma escolha. É uma escolha. Deus não obriga nada a ninguém. Mas a partir do momento que você decide caminhar e viver uma vida segundo a vontade de Deus, faça verdadeiramente. E diz assim: como seguidores de Cristo, devemos viver pacificamente com outras pessoas que não compartilham de nossos valores. Ou seja, nós devemos viver uma vida devemos viver uma vida em Cristo, mas também pacífica com as pessoas que não servem a Deus. Porque o nosso intuito não é denegrir, mas através da palavra do Senhor, fazer compreender às pessoas a verdade de Deus, a palavra que transforma, a evangelização. E a Bíblia diz que aí diz claramente como devemos comportar. E diz, como seguidores de Cristo, devemos viver pacificamente com outras pessoas que não compartilham
de nossos valores. De nossos valores é da mesma fé. Então é por isso, irmãos, que não importa qual seja a sua crença e a sua fé, nós cristãos que servimos a Deus não devemos julgar nem condenar, mas bem sim trazer a palavra independente da sua crença. E a escolha é sua. É você que tem que escolher qual caminho você quer seguir, porque Deus dá livre-arbítrio e somos nós que devemos escolher o caminho a seguir. Aleluia. E diz assim, comporta comportamento é uma passagem retirada da Bíblia. Não. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor. Eu quero entregar essa palavra, mas antes eu quero meditar num conselho, né? Na realidade, 1 Pedro 3 é um conselho conjugal. Eu aproveito desse estudo e digo: olha, semelhantemente vos mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra. Eu quero deixar claro que a Bíblia diz de ser sujeita ao marido, não quer dizer que você tem que ser humilhada, que você tem que ser maltratada. Atenção, porque pessoas polemizam muito essa passagem. Quando a Bíblia diz que nós mulheres devemos ser sujeitas ao nosso marido, isso significa que o rolo da mulher dentro da família é importante e que nós devemos obedecer, viver em comunhão e obedecer aos nossos maridos, mas não quer dizer você ser maltratada e humilhada. E porque o marido é o cabeça da família, né? O marido é o cabeça da família. Então a palavra diz assim, ó, atentamente, para que não haja dúvida, próprio marido, aqui, ó, semelhantemente vos mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, entenderam? Não é dizendo que nós temos que obedecer o marido basta, nós temos que obedecer o nosso marido, assim como obedecemos a palavra. Né? Próprio marido, assim como obedecemos a palavra. Ou a palavra considerando a vossa conduta casta, repreensível. O enfeite delas são. Aqui está falando que como devemos comportar. O enfeite de uma mulher tem que ser, não seja exterior, no frisado do cabelo, aqueles cachos, no uso de joia, de ouro, na compostura do vestido, mas na beleza interior, no incorruptível, trajes de um espírito, ou seja, o trajes, as vestes, a roupa de uma mulher que serve a Deus tem que ser uma veste do espírito, ou seja, tem que ser pura, tem que ser casta e tem que ser santa. O Espírito Santo é sujo? Não. O Espírito Santo é nu? Não. Então, assim como o Espírito Santo, é puro, é casto, assim deve ser as roupas, as vestes de uma mulher que serve a Deus. E diz: compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que precioso diante de Deus.
porque assim assim se adorna também. Esse é a vestimenta de uma mulher santa. Não é ouro, não é joias, não é brinco. Isso não significa que uma pessoa não pode usar, mas a Bíblia está dizendo que a nossa verdadeira essência tem que ser a essência do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus é puro, é casto, é santo, é límpido, assim temos que ser nós também, mulheres e homens, não só mulheres e homens de Deus. Essa passagem é para todos. Então, assim tem que ser a vida de um cristão. Deus seja louvado. Essa palavra é para que muitas pessoas possam compreender como é ser a serva do Senhor, como é servir a Deus e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Deus seja louvado.